No vídeo de hoje, o assunto é o capítulo 1152 de uma peça, com o título de Um Dia Horrível. Dito isso, obrigado por clicar no vídeo e digo mais, o Oda foi muito babaquinha. Deixou várias coisinhas intrigantes sem respostas porque não é homem. O que aconteceu? Quem roubou o fruto? Se todo mundo sabia que o Loki era inocente, por que prenderam ele? Inclusive, agora sabemos o porquê de o Shanrock querer recrutar o Loki. O cara foi capaz, supostamente capaz, de derrubar o Harald possuído pelo ritmo ragatanga. Mas enfim, pausa para o precioso e voltamos com o Oda babaquinha. Pausa para solicitar o like a boss. Deixe o like. E bom, para começar esse capítulo lindo e cheiroso, voltemos com a história de capa do Yamato. Um capítulo sem muito o que dizer. O Kawamatsu se tornou o daimyo de Hakumai, o que era esperado. Yamato também terminou a última missão ao entregar o Amigasa para ele. Uma coisa que achei curioso é que a população não parece incomodada com a presença da Uchi e Peijuan. Esperava uma atitude mais irritada do público. Por outro lado, a Uchi parece irritada com o Kawamatsu. Ela transferiu toda a idolatria que tinha pelo Kaido para o Yamato. Bom, é isso. Não sei muito bem para onde isso vai, mas enfim. Bem, agora sim, o capítulo retornou no meio da correria. Maioria dos gigantes correndo para um elevador. Que posso estar maluco, mas não me parece espaçoso o suficiente para todo mundo. Entretanto, esse problema será resolvido em breve. No meio da correria, alguém pediu para Gerd cuidar do Loki enquanto o Chopper decide ficar para cuidar do Gaban. Ou seja, o Chopper não vai lutar nesse arco. Existia uma corrente que achava, mas não. O Chopper já fez o que podia, agora é sentar a bunda e orar. Dito isso, não aconteceu o que eu esperava. Tava esperando uma conversa mais explicativa sobre como o Haki deveria ser usado para anular a imortalidade dos Cavaleiros Sagrados. Porém, tudo se resume a algumas frases. O Gaban diz para o Luffy gravar profundamente dentro de si o uso do Haki. Primeiramente, destacando que a resposta é o Haki do Rei mesmo. Porém, Oda é babaquinha e não expôs o segredo. Pela forma como o Loki responde, fica claro que o Gaban deu uma explicação sobre como usar o Haki para negar a imortalidade. Como ele não nos diz, posso teorizar usando uma ideia bem maluca. Será que o segredo é derramar Haki do Rei no corpo do alvo? Acho que não, né? De qualquer forma, uma coisa que podemos tirar disso é que o Loki não sabia como vencer a imortalidade dos Cavaleiros Sagrados, apesar de deixar claro que possui experiência lutando contra um. Só espero que essa experiência não seja a surra que ele tomou enquanto estava amarrado na árvore. Outro pensamento que me passou foi, talvez, o rei não tenha imortalidade, mas algum cavaleiro apareceu. Fora isso, se o Loki não sabia enfrentar a imortalidade, será que ele venceu realmente o rei Harald sozinho? Imagino que não, Gaban e Shanks são minhas opções do momento. Mas isso fica para depois. No momento, o Loki se oferece para ajudar Elbaf e exige que suas correntes sejam retiradas. Entretanto, o Hyruujin se recusa. Ele não confia no Loki e não dá nem para dizer que é sem motivos. Mas bem, enquanto isso, o Gaban revela que, entre os chapéus de palha, outro usuário de Haki do Rei existe. Esse é o momento em que os fãs do Vibricard choram. Então, o Zoro é o mais novo contemplado com o sonho do Haki próprio para a infelicidade do Sanji. Dito isso, Zoro ser usuário de Haki do Rei, abre algumas perguntas. Sabemos que só o Luffy era capaz de sentir que o Zoro possuía o Haki no bando. Tanto é que o Sanji acha que é ele quando o Gaban fala. Nem mesmo o Zoro sabia. E aí ficam as perguntas. O Luffy sabia, mas não falou nada sobre. E se o Zoro está vazando o Haki como o Luffy diz, como ninguém do bando parece afetado? Talvez ele consiga controlar inconscientemente. Fora isso, se não acontecer nenhuma alteração muito absurda, o Gaban deixa claro que o Haki do Rei do Zoro é muito poderoso. Outra coisa que ficou mascarada é a possibilidade do Sanji despertar o Haki do Rei também. Além de ser natural, também tem uma teoria por trás do Haki do Rei. Para começar que, aparentemente, o Haki do Rei pode ser despertado a qualquer momento, porém, não existe um segredo. Um método passo a passo para alcançar o despertar. Dito isso, para mim, existem algumas coisas que uma pessoa precisa se quiser despertar o Haki do Rei. O primeiro é um sonho. A pessoa precisa ter o desejo de realizar algo. O segundo ponto é ter coragem de perseguir esse sonho e, finalmente, nunca desistir desse sonho. Pegando um exemplo vivo que a gente tem. O Kobe sempre teve o sonho de se tornar um grande marinheiro. Porém, antes de conhecer o Luffy, ele não tinha a coragem de perseguir esse sonho. E mesmo depois de conhecer o Luffy, ele ainda precisou da ajuda dele para ter coragem de se alistar. Depois ele teve que ter coragem de arriscar a vida para ajudar o Helmepo que foi sequestrado pelo próprio pai.
E o Kobe ainda precisou do Helmeppo, sendo o cara que fez o Kobe começar a, verdadeiramente, correr atrás do próprio sonho. Sem falar sobre quando ele foi confrontado pelo Garp. Disso, você vê que o Kobe precisou superar vários obstáculos antes de começar a perseguir o próprio sonho. E isso é sem falar das batalhas que ele teve que enfrentar e os inimigos que teve que derrotar. Então, imagine quantos Kobes não existem no mundo. Cheios de sonhos, porém, não possuem coragem e nem possuem um Luffy, um Helmeppo ou um Garp e, no final, vão desistir dos seus sonhos. Além disso, gosto dessa ideia do Haki do Rei ser a materialização da vontade e desejo de realizar o seu sonho. Principalmente porque os sonhos podem ser qualquer coisa. A pessoa pode ter o sonho de nunca mais passar fome, de ter uma família feliz ou governar o mundo. O tamanho desse sonho não importa, o importante é a dificuldade e provações que alguém tem que viver para conquistar esse sonho. Quanto mais a pessoa conseguir se manter firme, maior será a chance de despertar o Haki do Rei e, talvez, mais poderoso ele será. Dito isso, apesar de gostar muito dessa ideia, não consigo imaginar os anciões e cavaleiros sagrados tendo dificuldades na vida. Então, para minha ideia ser realista, o Haki usado pelos anciões e cavaleiros tem que vir de Imu. Esse sim, deve ter enfrentado muita dificuldade para se tornar o rei do mundo. Mas enfim, voltando para a questão do momento. O Sanji provavelmente vai despertar o Haki do Rei. Seguindo esses critérios que criei, o Sanji se encaixa bem nele. Além do mais, ele recebeu bastante destaque, aparecendo até sem balões de fala ou pensamento. Enfim, voltando ao assunto principal. O Zoro leva um grito do Gaban por não estar se esforçando o bastante. Alguém incapaz de dominar o próprio poder não está qualificado para estar ao lado de um imperador do mar. A sorte do Zoro é que o Loki e Hyruujin começaram a discutir. Loki está irritado porque o Hyruujin está deixando forasteiros resolverem os problemas de Elbaf. Porém, o Hyruujin não está convencido e acredita que o Loki pode acabar ajudando o governo mundial. E ele dá a entender que foi exatamente isso que o Loki fez antes. Só que essa visão do Hyruujin não faz muito sentido. O Loki ajudou o governo mundial como? Ele não explica exatamente como, mas imagino que matar o rei e os guardas reais seja a resposta. Foram mais de 100 gigantes mortos. Definitivamente, para o governo, foram 100 inimigos a menos. Porém, se o Loki quisesse se aliar ao governo mundial, ele já teria feito isso. O preconceito do Hyruujin está nublando o julgamento dele. No momento em que o Loki falou sobre os cavaleiros e como tentaram o recrutar, já deveria ser o suficiente. Entretanto, ao ser confrontado, o Loki se mostra desconfortável. Alguma coisa fez ele hesitar. Pela primeira vez, vemos o Loki engolindo os gritos sem ter uma resposta na ponta da língua. Então fica nesse impasse e o pessoal no elevador acelerando todo mundo. Foi nessa que o Luffy saiu com uma solução. Ele decidiu recrutar o Loki. Se o Loki for um membro do bando, o Hyruujin não poderia ser contra. Por incrível que pareça, o Hyruujin não parece contrário à ideia. Por outro lado, vimos mais uma vez o Zoro e Sanji concordando em não aceitar o recrutamento do Loki. Outro que foi contra é o próprio Loki. Ele parece carregar um pouco de preconceito para com o Luffy. Porém, o Luffy não se importa com nada disso. Ele quer muito ver o Loki lutando. Infelizmente, com a recusa do Loki, o Hyruujin bate o martelo da rejeição. Ele explica que o Loki é um condenado à morte e isso pareceu convencer o Luffy. Ele parecia ter desistido e o Loki iria ficar preso. Mas, o Gaban decidiu interferir. Ele pediu para o Hyruujin soltar o Loki, e diferente do Luffy, o pedido do Gaban não fez o Hyruujin nem piscar. Numa respirada só, ele saiu contando os crimes do Loki. Durante o incidente do rei, foram 113 gigantes mortos, além do Jaru que ficou gravemente ferido e o rei, que foi morto. O Loki não é só um criminoso, ele é um pecador entre os pecadores. Porém, o Gaban respira e diz, preciso separar vocês para o arco durar um pouco mais. Então, ele começa a falar do que sabe sobre o grande incidente de Elbaf. Gaban diz que entende o que o Hyruujin está dizendo, porém, naquele dia, ele sentiu um haki estranho vindo do castelo. Não tenho acesso ao capítulo original, então não tenho como saber se essa é a mesma fala que ele usa quando conhece o Luffy. Vou supor que sim e seguir daí. Bem, além de revelar a presença desse haki estranho, Gaban também revela que estava com o Shanks e assim que sentiram o haki, correram para o castelo. Gaban confessa que não viu tudo desde o início, mas o que viu já é babado. Ele esteve e, provavelmente, participou. Não só ele, como o Shanks também. Dito isso, se essa duplinha de merda sabia que o Loki era inocente, por que caralhos prenderam ele? Fiquei com esse pensamento, por que prenderam o cara? Talvez isso seja uma forma de manter os gigantes tranquilos.
Evitar uma luta interna? Ou só loucura? Inclusive, porque o Loki não gosta do Shanks. Será que o Shanks não acreditou que ele era inocente? Ou talvez a raiva do Loki venha do fato do Shanks ser um ex-pirata Roger? Não sei se isso faria sentido. O Gaban também é e o Loki não parece ter problema com isso. Enfim, o importante é que durante o incidente, além de Jaru e Loki, chegando um pouco mais atrasado, estava Gaban e Shanks. Por causa disso, Hyruujin e o Luffy decidem ficar para ouvir. Enquanto isso, o Zoro e Sanji sobem com os restantes dos gigantes até o Reino do Sol. Já sabe o que vai acontecer, certo? O Sanji verá a Robin ferida e vai despertar o Haki do Rei. Mas vai se apaixonar pelo Imu e ficar tentando impedir o Zoro ou qualquer um que tente atacar a moça. Vai ser lindo de ver. Enfim, voltando para o assunto mais importante do momento, temos o Loki ainda hesitante em falar, mas o Gaban o encoraja. Nesse momento, só ficaram a Gerd, Chopper, Gaban, Loki e o Luffy. E é a partir daí que, de fato, tudo fica cristalino. O rei estava tentando se aliar ao governo. Agora, como essa aliança estava sendo criada, ainda é um pouco obscuro. Imagino que seja algo parecido com o rei Netune. De qualquer forma, esse segredo não pode vazar e é por isso que tem poucas testemunhas. Bem, sobre o passado. O Hyruujin força o Loki a falar, o forçando a jurar como um guerreiro em nome do deus de Elbaf. Dessa vez, o Loki nem que quisesse, poderia ficar calado. Porém, ele não se sente à vontade ao se lembrar daquele dia horrível. Aí o Loki se deita e começa a falar, com bastante calma e paciência, até porque, se tem algo que eles têm, certamente é tempo. Mas bem, o Loki começa falando sobre o dia, começando no exato momento em que chegou no castelo. Junto, vindo de uma direção diferente, também chegou o Jaru. E isso é 14 anos atrás. O Loki já usava um martelo nessa época, mas é claramente outro martelo. Já nessa época, o Loki não se dava bem com o pai e não fazia questão de esconder isso. Para o Loki, o rei estava vendendo a alma para o governo mundial. Ele não parecia, e não sei se hoje ele já sabe disso, mas na época ele achava que o governo era o culpado pela morte do Rox. E provavelmente, é por isso que ele não aceitou ser um dragão celestial. Como ele iria aceitar trabalhar com os cara que fuderam o seu ídolo? Jamais ele aceitaria isso. Dito isso, o Jaru sabia que o rei estava se ligando ao governo, porém, a reação dele me faz pensar que o povo de Elbaf não sabia disso. Apesar de ter alguns guardinhas ali bem perto deles. Ainda assim, se pensarmos no que o Hyruujin falou, provavelmente não sabia que o rei estava tentando se aliar ao governo. Pelo menos, foi assim que percebi isso. Dito isso, o Loki realmente é contra a política de paz que o seu pai empregou no país. Já o Jaru não parece ser a favor, porém, contra, ele também não é. Velho demais para esquentar a cabeça com isso, ele também gosta da ideia de a sua neta não precisar entrar em batalhas sangrentas. Os dois seguem discordando enquanto se aproximam da porta que dá acesso à sala do trono. Os dois ouvem algo vindo de lá. Estranhamente, ninguém parece se incomodar com o barulho. Os guardas agem normalmente. Um deles até demonstra uma falta de respeito com o Loki que se irrita. Quando o mesmo guarda pediu que a dupla esperasse ele ir avisar, o Loki se aproveita e arromba a porta usando a cara desse guarda. E aí vem a parte em que o Oda mais uma vez é babaquinha. Loki e Jaru entram na sala do trono, e o que eles veem é o rei sendo atacado por vários guardas. E pelo tamanho desses guardas, eles não parecem ter sido invertidos pelo poder de Imu. O rei também não parece estar sendo afetado pelo poder de Imu. Pelo menos, não pelo Dome Reverse. Como não dá para ver, isso quer dizer que posso teorizar à vontade. O rei provavelmente estava tentando se aproximar do governo, como o rei Netune vem fazendo. Tentando transformar Elbaf em um país afiliado. O problema é que não consigo entender como isso chegou nessa cena. Os guardas parecem normais. O rei é só uma silhueta, mas a altura dele não parece alterada. Será que tem algum cavaleiro sagrado com poderes ilusórios? Será que isso é uma ilusão? Não sei, quem tiver uma teoria sobre essa cena, que a venda. Infelizmente, é aqui que termina. O Oda foi muito babaquinha e deixou várias perguntas em aberto com uma porrada de dúvida de cobertura. Porque enquanto o rei está sendo empalado vivo, ao mesmo tempo, Gaban recebe a visita do menino ruivo. O Oda foi bem legal e deixou claro que esse é um reencontro. Faz 10 anos que o bando do Roger acabou e esse é o primeiro encontro deles. Shanks ainda tinha seu braço esquerdo e nesse braço saliente, tem uma tatuagem. E essa tatu é muito parecida com os braceletes que os Somers e Killingham usam. Infelizmente, não vou saber dizer se isso existia quando ele era criança. A provável resposta é não. E supondo isso, podemos imaginar que ele fez isso ao voltar para a Terra Sagrada.
Por se parecer com os braceletes dos outros dois, imagino que isso seja o brasão da família Fingarland. E outra coisa muito importante é o Gaban chamando o Shanks de a criança destinada. Destinada a fazer merda? Será? Enfim, infelizmente o Gaban não perguntou, e essa tatuagem? E muito menos, o Shanks quis comentar sobre esse destino que ele ganhou com biscoito e leite quente. É muito pouca informação, não consigo criar um possível caminho para seguir. Já sobre a tatuagem, era esperado que fosse criado um motivo, muito maior que apostar na nova geração, para ele perder o braço. Então, o braço perdido tinha que ter algo a mais. Dito isso, não acho que o Shanks fez pacto com o Imu. Acredito que seja o brasão da família Fingarland. Dito isso, no mínimo, destes 10 anos, o Shanks viveu jogando bem baixo, uns 6, 7 anos na Terra Sagrada. E também podemos pensar que assim que o Roger foi executado, ele voltou para a Terra Sagrada e viveu lá todos esses 10 anos de boa. E se não fosse o Harold ele nem teria saído. E talvez, o incidente do Harold foi exatamente o que fez ele desistir e não voltar para a marihuana. Dito isso, não acredito que o Rus roubou a fruta de Elbaf e, nesse momento, o Shanks não parecia ter um bando ainda. Aparentemente, essa é a primeira vez que ele desceu da Terra Sagrada. Infelizmente, a conversa é interrompida pela Ripley, porque o Oda é babaquinha e quer esconder informações. Porém, a partir desse capítulo, é questão de tempo para vir um flashback do Shanks com o que ele viu e viveu nesses 10 anos obscuros. Mas enfim, voltando para a Ripley, achei interessante as roupas que ela usa. Não são roupas comuns de Elbaf, o que é curioso. Também podemos ver o Colon ainda bebezinho no braço dela. Mas enfim, depois da interrupção, a dupla começa outra conversa. O Gaban fala sobre o rei Harold, ele está curioso para saber o que o Shanks pensa sobre ele. E o Shanks comenta que o conheceu na Terra Sagrada de Marihuana. Ou seja, o Gaban sabia que Harold estava esticando as asas para o lado do governo, como também sabe que o Shanks voltou para lá. O que me deixa muito curioso sobre os motivos que levaram o governo mundial a aceitar o Shanks de volta. Os cara recusaram o do Flamingo, mas aceitaram o Shanks. Será por causa do destino? Isso me faz pensar, também, que existe uma divisão entre os dragões celestiais. Os dragões celestiais que vivem com um aquário na cabeça, na verdade, possuem um status inferior, será? Ou seja, a família Fingarland é superior a Don Quixote. Existe essa possibilidade mas enfim, infelizmente, o Shanks não fala muito sobre o seu período na Terra Sagrada. Ele só comenta que conheceu o Harold e que os dois se deram bem. Das muitas coisas que conversaram, Shanks admite que não conseguiu falar sobre algo. E é por isso que ele decidiu ir até Elbaf, para avisar o Harold antes que seja tarde demais. Porém, já era tarde demais. De repente, um haki do rei explodiu no castelo. O haki sinalizava o início de uma tragédia. De volta ao castelo, vemos um guarda ser morto, vemos alguém cravar a espada na cabeça do Jaru. Também vemos alguém abrir um cadeado e acessar o cofre real. Também vemos alguém invadindo o cofre e levar a fruta proibida de Elbaf. Mas infelizmente, não vemos quem fez isso tudo. O rei morreu, então não pode ser ele. Ou seja, algum cavaleiro sagrado também participou disso. Mas infelizmente, como o Oda é babaquinha, ele escondeu tudo da gente. Imagino que isso seja muito importante. Tipo o Killingan ser um dragão celestial, cavaleiro sagrado e tritão. Na verdade, tem que ser algo ainda maior. Infelizmente, não vai ser hoje e nem no próximo capítulo que vamos descobrir. O Oda decidiu ir a Vera e puxou outro retorno ao passado, indo ainda mais longe, 109 anos atrás, quando Dory e Brog faziam os mares sangrarem. Nessa época, tinha outro navio gigante que levava medo para o mundo. E com isso dito, vemos uma pequena cena. Um navio chega em uma ilha e um gigante comenta sobre ter princesas lindas em um castelo. Ele quer ver se isso é real e vai até lá. Ele não foi sozinho, porém, no lugar de ver as tais princesas, ele decidiu afundar a cabeça do seu companheiro no castelo. Esse gigante, obviamente, é o rei Harold. O vagabundo tinha 45 anos, um adolescente que acabará de ser escolhido para ser o rei de Elbaf. Ele se veste bem parecido com o Loki e em algum momento ele vai ter a cara do Kaido, mas nesse momento, ele tá a cara do Boi Verde. O que faz sentido com a personalidade de babaca que ele tem. Dito isso, quero ver como o Oda vai transformar isso em um rei venerado como um deus. Mas é isso, o capítulo termina com o jovem rei Harald mostrando que o Loki teve a quem puxar. Fora isso, esse capítulo trouxe tantas perguntas. Mais perguntas que respostas, obviamente. Infelizmente, as respostas foram dadas pela metade, então o sentimento de vazio ainda está lá. Mas enfim, como um casal católico, decidi esperar que o Oda traga as respostas. Porque teorizar não é o meu forte.
E bem, é isso e até a próxima. Tchau. Você chegou até aqui. Forte abraço e até a próxima.